Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais bizarras e fascinantes do século XVIII, Emanuel Swedenborg. Talvez o nome não soe familiar para todo mundo, mas olha, a história dele é coisa de cinema. Para começar, Emanuel Swedenborg era, antes de mais nada, um homem da ciência. Um verdadeiro gênio sueco, sabe? Um polímata. O cara mandava bem em metalurgia, anatomia, cosmologia. Ele estava ali lado a lado com as mentes mais brilhantes da Europa na época. Só que tinha um outro lado dele. Um lado, digamos, bem mais estranho. Swedenborg também era um visionário espiritual. Ele dizia, com todas as letras, que conversava com anjos, que mapeava a vida após a morte. E olha, as ideias dele foram tão poderosas que influenciaram gigantes da literatura, como William Blake e W.B. Yeats. Então, a gente tem o cientista de um lado e o místico do outro. São as duas faces que a história geralmente conta pra gente. Mas e se tivesse uma terceira face, uma bem mais secreta? E se esse mesmo homem que batia papo com anjos também estivesse metido até o pescoço com espionagem? Parece coisa de maluco, né? Mas calma, vamos investigar isso a fundo. Para a gente entender como um místico poderia ser um espião, a gente precisa primeiro olhar para a história que todo mundo conhece, e depois para o mundo secreto que estava rolando bem debaixo do nariz de todo mundo. Ok, então a história oficial é essa aqui. Swedenborg nasceu lá em 1688 e era um gênio que, transitava numa boa entre a ciência e o sobrenatural. Ele ficou famosíssimo por descrever o céu e o inferno com uma riqueza de detalhes, assim, impressionante. E tudo isso, segundo ele, era baseado em conversas reais que ele tinha com anjos e espíritos. É aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Porque por trás daquela fachada toda do iluminismo, sabe, a idade da razão, da ciência, existia um verdadeiro submundo místico. Um mundo de sociedades secretas, de muita intriga política, um lugar onde o ocultismo não era só papo filosófico, não. Era uma ferramenta de poder e das mais sérias. E para a gente sacar a vida secreta do Swedenborg, a gente precisa mergulhar de cabeça nesse mundo clandestino. E olha, não era brincadeira, era um jogo muito perigoso, onde o futuro de toda a Europa estava em disputa. E bem no centro desse tabuleiro de xadrez político estavam os jacobitas. Pensa neles como uma espécie de rede rebelde, sabe? Eram apoiadores de uma dinastia de reis que tinha sido exilada, os Stuarts. E qual era o objetivo deles? Simples, derrubar a monarquia que governava a Grã-Bretanha na época. E para isso, eles operavam por meio de redes enormes e super secretas. E o lugar onde eles se encontravam, muitas vezes, era na maçonaria. Só que a maçonaria daquela época era toda dividida. Era tipo dois times rivais mesmo. De um lado, tínhamos os maçons leais ao governo, mais ligados na ciência de Newton. E do outro tinha os maçons jacobitas, uma rede rebelde que usava o misticismo e um monte de símbolos antigos para se manterem unidos e, claro, em segredo. E dá para adivinhar de que lado Swedenborg ficou? Pois é, ele não se juntou aos maçons do governo de jeito nenhum. Não. Ele foi direto para o coração da rede rebelde, mística e conspiratória dos jacobitas, bem no centro de tudo. Ok, a gente falou, mas e as provas? O que é que liga esse místico famoso ao mundo da espionagem? Bom, se prepara, porque os fatos são realmente surpreendentes. A parada era séria, muito séria. Entre 1715 e 1716, a Suécia estava armando uma invasão da Grã-Bretanha para colocar os Stuarts de volta no poder. Só que o plano vazou e aí o governo britânico reagiu na hora, criando a sua própria maçonaria, digamos, oficial, só para ficar de olho nos rebeldes. E o Swedenborg, onde ele estava nisso tudo? Bem no olho do furacão. Ele trabalhou lado a lado com o conde Gyllenborg, que era simplesmente o cérebro por trás de todo o plano de invasão. Ele circulava com os maçons rebeldes em Londres, era o braço direito dos diplomatas suecos nas negociações secretas. Ou seja, ele não estava assistindo de camarote, não. Ele era a parte fundamental do jogo. Mas então, por que quase ninguém fala disso? A resposta é até que simples. É aquela velha história, né? A história é escrita pelos vencedores. Quando os jacobitas perderam a guerra, a versão deles da maçonaria foi simplesmente apagada dos livros. E aí, o envolvimento de gente como Swedenborg ficou enterrado por mais de 200 anos. O mais incrível é que quando a gente olha para a vida do Swedenborg com essa lente da espionagem, tudo muda de figura. De repente, aquelas coisas mais estranhas sobre ele começam a fazer um sentido que chega a ser assustador. Olha só esse trecho, por exemplo.
Parece uma poesia mística, toda elaborada, mas, na verdade, isso é código de espionagem. Em 1714, o Swedenborg usou essa linguagem toda cheia de floreios para perguntar sobre os planos militares da Suécia contra a Rússia, uma forma simplesmente genial de esconder informações secretas bem na cara de todo mundo. E aquelas famosas viagens dele pela Europa para estudar ciência? Bom, elas não eram só acadêmicas, não. Eram a cobertura perfeita. Imagina a cena. Enquanto ele discutia matemática e física com as maiores mentes da época, ele também estava coletando informações, fazendo contatos e passando mensagens para sua rede secreta. E aquelas habilidades místicas dele? Na prática, elas eram o kit de ferramentas de um espião. A fisionomia, por exemplo, para ele era um jeito de analisar o perfil dos diplomatas. Telepatia, interpretação de sonhos, para ele eram formas de prever os próximos movimentos políticos. Para o Swedenborg, o misticismo era, acima de tudo, uma arma prática. Tá, mas no fim das contas, por que a história secreta de um cara que viveu no século XVIII importa tanto hoje em dia? A resposta é simples, porque ela muda tudo o que a gente acha que sabe sobre aquela época. Isso aqui vai muito além de ser só uma curiosidade histórica, sabe? A história do Swedenborg basicamente vira de cabeça para baixo tudo que a gente aprendeu sobre o iluminismo. Ela sugere que a tal idade da razão talvez não fosse tão racional assim no fim das contas. O que a gente começa a ver é um iluminismo muito diferente do que está nos livros. Um lugar onde misticismo e política andavam de mãos dadas, sem cerimônia. Onde o conhecimento oculto era uma arma poderosa e as sociedades secretas eram, na verdade, os verdadeiros centros do poder mundial. E no final de tudo, a vida do Swedenborg resume isso perfeitamente. Ele não era um cientista que virou místico e depois espião. Não, ele era as três coisas, ao mesmo tempo. E o mais louco é que cada uma dessas facetas fortalecia as outras, criando uma das figuras mais complexas e secretas de toda a história. A história de Swedenborg ficou escondida por séculos. E o mais impressionante, não em cofres secretos, mas nos próprios livros que o deixaram famoso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem inquietante. Se uma história desse tamanho pôde ser ignorada por tanto tempo, o que mais da nossa história ainda pode estar escondido bem aí, na nossa frente, debaixo do nosso nariz?